Aviso quase prévio e de grande importância. Não é possível conversar piolim com quem não viu piolim. E muito menos ainda se aprende piolim com leituras. Não adianta. O conjunto de homens, mulheres e crianças que viram e ouviram piolim formam uma maçonaria. Há uma cumplicidade misteriosa entre as pessoas que viram piolim. E os não iniciados são inflexivelmente afastados. No circo piolim, não há só piolim. Há uma porção de outras coisas e eu vou contar tudo. Meus amigos, saudemos a chuva que nos suja a roupa de lama, a chuva que inventou o guarda-chuva, o de fluxo, a tosse e as farmácias, a chuva, a única amiga dos artistas porque interrompe o espetáculo, que venha na grossa porque da fina o patrão não gosta. Eu queria falar que eu assisti o Piolim, quando ele estava com o circo montado na Marechal Deodoro. E de fato é deslumbrante. Eu posso dizer que vi por tabela uma vez, eu era muito pequeno, segundo consta nos autos da vida do meu pai. Eu estou falando que eu já estou emocionado só de pensar em falar do grande Piolim. É um privilégio. E nessa andança toda, a última minha foi com o seu Abelardo. O seu Abelardo Pinto Piolim. Foi uma vida, uma história muito linda. Quem quer saber de circo hoje? Hoje é internet, é computador, é outra cabeça, né? É evolução. Eu não tive o prazer de trabalhar com ele não, Mike. Eu via ele Não me lembro se o vi ou se sonhei com ele. Estava como sempre, chapéu de coco, redondo, com a copa enterrada até as orelhas. Colarinho que daria para o pescoço da família inteira. Jaquetão de um defunto que pesava pelo menos 10 arrobas. Sapatos 84, bico largo e a sua famosa bengala que mais parece um anzol de pescar submarinos. Piolim estava num bar de esquina e esforçava-se por tomar o café sem botar o nariz de rabanete dentro da xícara. Mas aquilo lhe dava um trabalho. Ele usava aqueles colarinhos bem grandes assim, e ele entrava com a cabeça dentro do colarinho, parecia só o colarinho sem a cabeça. Mas ele era muito engraçado. É um carisma incrível com o público. Ele tinha como é que eu chamo isso? Uma empatia, né, com o público que era incrível. Você já ia para o circo pensando no Piolim. Era uma paixão. Nossa Senhora, o povo ovacionava, ficava de pé, aplaudia, gostava demais. Ele não precisava falar nada, só a presença dele todo mundo já caía da gargalhada, né? Como pessoa é excelente, muito, era uma pessoa muito agradável, amigo, eu digo amigo porque ele chegava em mim e batia nas minhas costas e falava assim, hoje eu tenho um amigo. Falei, mas por que você fala isso? Não, porque você se preocupa muito comigo. No ator, na interpretação, no modo como representava, na maleabilidade com o público. Piolim tinha um parceiro, mas o grande parceiro dele era o público. Ele jogava com o público, interpretava para o público. Era um palhaço que primava, aliás, a maioria deles, ou se não a totalidade dos bons palhaços, eles primam pelo fator comunicativo da sua atuação, do seu trabalho, e não pelo fator expressivo. Existe uma pequena e sutil diferença aí.
O fator expressivo prevê que o público fique quieto e acomodado na sua cadeira e aprecie. O fator comunicativo não, quer trazer o público para dentro de cena ou levar a cena até o público para que ele participe, para que ele intervenha, né? Este é o elemento diferencial. Eu não sei como um homem desse foi um senhor de um palhaço de picadeiro, palco picadeiro. Que a turma raça, tem muita gente dos antigos que lembra dele até hoje. Tem uns novatos não, as pessoas de novato de agora não sabem nem quem foi Piolín. Né? Fica sabendo pela história, pelos livros, pelos filmes que ele fez. Ele era sério, não era um cara extravasante, assim. Você até estranhava, porque ele era uma pessoa que você estava acostumado a ver de menino no palco, aquele jeito e tal, e pessoalmente era uma pessoa assentada. Não sei se é porque ele já estava com aquela depressão de sem o circo, aquela coisa toda. O Largo do Paissandu é o sítio histórico mais importante do circo no Brasil. O primeiro documento que a gente encontra data de 1887, com a temporada do circo Irmãos Carlo, aqui no Paissandu, porque esse é um período em que os circos são montados no centro de São Paulo e o Largo do Paissandu é uma das praças do circo. Esse costume de montar lona aqui, ele vai até 1934, quando a gente encontra a última notícia de uma lona no Paissandu, que é o Circo do Danilo, onde foi fundado o Sindicato dos Artistas, e tem o seu auge na década de 20, com o Circo Alcibíades e com o Piolín. O Piolín tem esse momento, né, da década de 20. A década de 20 a gente encontra documentos, primeiro está o Circo Queirolo aqui, depois vem o Circo Alcibíades. Em 24, 26 vem o Blaise Cendrars e ele, por sinal, se hospeda no Largo do Paissandu e descobre Piolín e traz os modernistas para conhecê-lo. Ele é um palhaço muito paulistano, né? Tem uma referência muito forte. E os modernistas de 22, especialmente o Oswald de Andrade, a Tarsila do Amaral, o Menalti Del Picchia e o Mário de Andrade, se apaixonaram pelo circo e pelo Piolín, especificamente, pelo circo do Piolín. E eles enxergaram ali, eu acredito, que uma possibilidade de expressão popular e brasileira, como eles gostariam para o modernismo. Ou seja, eles viam naquilo o que o próprio futurismo do Marinetti apontava como uma expressão mais despojada, menos preocupada com os vínculos acadêmicos. Piolín, na verdade, ele não é um fenômeno isolado. Piolín é talvez o mais importante representante do circo brasileiro. E aí tem um momento que Mário fala, quando os modernistas cariocas acusam os paulistas de estarem imitando os europeus, quando eles se voltam para o circo, Mário fala, não, nosso interesse não é pelo circo, nosso interesse é por Piolín. Ninguém tem culpa se esse artista é genial. Passam a escrever sobre o circo. Ian de Almeida Prado faz praticamente um livro sobre que é uma crítica do espetáculo circense, o Circo de Cavalinhos, assinado como Terêncio Martins, onde ele analisa o trabalho dos palhaços, analisa o Circo Queirolo, o Circo Alcibíades. Toda essa velocidade que a industrialização no Brasil trouxe se traduziu numa expressão que eu acho que foi contundente. Então tem uma coincidência de momentos do auge do circo do Piolín com esse movimento modernista que então eles grifaram. No dia 27 de março, que é o dia do aniversário do Piolín, é o dia do circo. E isso, primeira vez que foi comemorado o dia do circo foi no dia 27 de março de 1929. Quando os modernistas, na sua fase antropofágica, fazem um banquete antropofágico, vamos comer Piolín.
que foi nos salões de chá da antiga Casa Mapping, que é em frente, é o prédio que é hoje em frente ao Teatro Municipal, que hoje ocupa outra loja de magazines, mas o Mapping era a grande loja de magazine paulistana e onde tinha um salão de chá, um lugar nobre, em que aconteciam esses encontros, digamos, artísticos, sociais, boêmios, e que promoviam encontro entre artistas. Uma grande homenagem, porque partindo de que os antropófagos só comiam seu inimigo quando ele tinha valor para adquirir suas qualidades, comer piolim num banquete, comer piolim simbolicamente num banquete, é talvez a maior homenagem que um artista pode receber. Claro que ele foi por esse jantar tremendo. O que os caras vão fazer comigo, né? O que os caras vão me jantar? O que é isso? O que o Piolim fez, muitos outros fizeram e continuam a fazer. O Piolim era foi um ótimo palhaço, né? O mais conhecido por conta de que a elite paulistana foi lá olhar para ele, ou pelo menos uma parte mínima da elite paulistana chamada Semana de Arte Moderna. Intelectuais que estavam, de certa forma, preocupados com isso, foram lá e valorizaram aquilo que viram, que vinha ao encontro dos seus ideais de poética também, né? Do que era fazer teatro, fazer arte de modo geral, né? É que eles vão encontrar no universo popular tudo aquilo que eles estavam idealizando para o que havia de maior vanguarda na época. Se tomar a vanguarda russa, por exemplo, que do ponto de vista político provavelmente a única, a mais consequente, né? Onde eles vão buscar? Onde é que o Mayakovsky, o Eisenstein, o Meyerhold vai buscar as formas da sua interpretação? Na comédia dell'arte, no circo, no teatro de feira, no music hall. É nesse formato. Ou seja, já estava secularmente consagrado. A elite é que não via ainda. E continua a não ver, né? Claro. Esse aspecto paródico que o circo sempre teve, desde o seu início, quer dizer, lá no princípio do circo tradicional, quando vai parodiar o número circense, fazendo graça com isso, o palhaço surge da paródia de um número bem feito e ele ridicularizando aquilo, imitando e ridicularizando. Então, essa dimensão paródica, eu acho que ela contagiou muito os modernistas, que eram também parodiadores, né, da cultura europeia, ou da chamada alta cultura. Embora eles fossem caras também de formação erudita, eram caras que eram, na verdade, caras de classe média alta. Eles não eram populares que discutiam a arte do povo para o povo. Eles discutiam uma arte talvez um pouco mais abrangente, mais popular, e eles se fascinavam com essa capacidade que não só o Circo do Piolim, mas os circos, de uma maneira geral, tinham de conduzir isso. A dupla não demorou muito tempo, porque logo em seguida ele ficou enfermo, né? Mas durante o tempo que nós fizemos a dupla, viajamos muito, fizemos muito show em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte. Viajava muito. E o seu Abelardo, onde ele falava, meu capanga, ele me chamava de capanga. O meu capanga tem que ir comigo, falava para o Chiquinho Rodrigues. Aí o Chiquinho falou, não, pode deixar, ele está lá do seu lado. Eu sou de duas famílias tradicionais de circo, uma é da família Alves, que é da parte da minha mãe, meus avós. Tinha circo antigamente, que era circo Ita, que era o circo do meu avô. E meu pai, ele veio a trabalhar com meu avô como secretário do circo. E nesse exato momento ele não era casado com a minha mãe ainda. Aí ele ficou lá trabalhando como secretário, depois começou a namorar minha mãe e acabou casando. Aí desse casal saiu o Chuchu Filho. Aí eu nasci no circo, na barraca de circo. Isso foi o mais importante da minha vida. Chegamos em São Paulo, naquela época, um bairro de São Paulo chamado Socorro, que é na Zona Sul. Aí nós montamos o circo lá. Montamos o circo pequenininho, e meu pai era membro da Associação Brasileira de Empresários de Circo. Ele era tesoureiro. E a gente começamos a fazer
aquelas remediações dali de Santo Amaro. Ficamos ali 32 anos. E eu, na época, era moleque, garoto de 9, 10 anos, e a gente fazia números de circo, que é malabares, monociclo, bicicleta, era xerivar de saltos. E o seu Abelardo contratava o meu pai para levar os números do circo nosso lá no circo dele, porque ele não tinha artista contratado fixo. Ele mudava, porque ele trabalhava muito com comédia. Ele trabalhava muito com comédia, então ele tinha que mudar toda semana, todo dia, um espetáculo diferente. Quando ele fez o circo americano e tal, e a lona ficou... Mas ficou tempo armado, e com o tempo, você sabe, vai defasando o material, vai estragando. Porque veio uma outra nova ideia de fazer ele com cobertura de alumínio, que foi feito a estrutura, com tudo colocado em cima da lona, para depois tirar a lona por baixo. Ficou lindo, super lindo quando terminou. Depois ele mudou para Marechal Olímpio da Silveira. Aí toda semana a gente estava lá. Eu fazia duplo trapézio com meu irmão, eu fazia trapézio de balanço, eu fazia trampolim, eu fazia número de bicicleta, xerivar de saltos, com a família Marrocos, que é família tradicional de circo também. E fazia malabares, eu e meus irmãos. Quer dizer, era tudo a nossa companhia junto com a companhia do senhor Abelardo. O Neide Veneziano me ligou e falou, olha, Hugo, o perito, meu marido, fez uma adaptação da biografia, uma peça biográfica sobre o Piolim, e que eu gostaria de te convidar para ser o Piolim. Eu fiquei super feliz, honrado com o convite. Falei, só que eu não posso fazer isso sozinho. Eu gostaria de fazer isso com o meu grupo, com os Parlapatões. Porque eu saí do grupo fazer uma peça fora, eu abandonaria toda a estrutura do grupo. E aí, então, a gente planejou para fazer isso exatamente em 97, que era o centenário de nascimento do Piolim. Então, aí que eu pude mergulhar um pouquinho mais na história dele, numa pesquisa tanto teórica quanto prática, e também eu tive a oportunidade de desenvolver o figurino desse espetáculo. Isso foi muito importante para mim na composição do personagem e no entendimento daqueles figurinos, os quais eu procurei reproduzir fielmente. Tanto é que, por exemplo, o tipo de xadrez da roupa dele não se tinha, e a gente desenhou esse xadrez no tecido à mão. Metros e metros de tecido, toda a equipe, todos nós desenhando linha por linha para poder fazer igualzinho. Nessa descoberta do personagem, ele era baixinho, tinha um olho claro, careca. Eu tive que fazer uma série de transformações, até de maquiagem, de cortar o cabelo, de ajustar, e de voz, e do i dele. Então, não vi, mas eu tentei me imbuir do espírito do que chegava a mim, daquilo que ele fazia. E já tinha ouvido que algumas coisas da maneira como eu compunha o palhaço que eu fazia, até por minha voz ser muito aguda, e ter um gritinho até parecido com o i que ele fazia, né? O i que chamava e tal. Falei, eu acho que estou no certo caminho. Não conseguimos contato com a família, que eu queria muito ter tido até para compor o personagem, para poder fazer a peça. Viemos para São Paulo, muito ansiosos para mostrar isso aqui na própria cidade, numa data tão especial. E no ensaio da tarde, me surge duas pessoas, uma senhora falando assim, olha, eu sou da família do Piolim. E, ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, eu gelei, porque eu falei, será que, puxa, essa distância vai impedir a gente de fazer a peça? Será que a gente não tinha que ter consultado antes? E aí eu falei, não, pois não. A gente queria muito ter convite para isso. Imagina, vocês, mais do que convite, vocês são convidados de honra, o melhor lugar aqui dentro, entendeu? E eles vieram todos. E aí, o que mais talvez uma das coisas que mais tenha me realizado como artista foi, ao final do espetáculo, receber o abraço da neta dele, dizendo que tinha visto a presença do Abelardo ali. Então, isso realmente me tocou profundamente, ainda me toca quando eu conto.
ele era um circo-teatro muito bonito, muito bonito. Ele sabia, tudo que na qual ele contratou, ele só contratava artistas de primeira e segunda parte. Se não fosse, ele não contratava não. O cara tinha que ter os números de circo e ser ator. E tinha comédia que ele fazia com a família toda, né? O grupo todo. Mas quando ele entrava junto com o Pinati ou depois com o Tony, enfim, que o Tony depois ficou meu amigo de televisão, nós trabalhamos juntos. Mas o Pinati, que era o que eu sempre via, né? Era fabuloso, porque ele fazia um número de passarinhos, de sabiá, uma coisa assim, era demais, era um negócio que não dá para explicar, eu não consigo nem reproduzir, porque era uma coisa tão engraçada, os trejeitos dele, a cara do Piolín, é fora de série. Se tivesse um fiapinho de barba na cara, ali eu via assim no rosto, ele olhava quanto tempo você ia gastar para fazer a barba, o cabelo, a não ser que ele fosse ocupar você, que se precisasse da barba, o cabelo não veio. Se não fosse, tinha que ir para o barbeiro cortar, fazer a barba, dependendo do papel, né? Era a regra do circo, era uma regra que ele criou. Então não podia. Mulher não podia lá usar saia muito curta, acima do joelho, porque depois cruzar as pernas. Aí nego, né? Quando ele colocava um drama em cartaz, meu amigo, aquilo ficava 3 meses. Ficava 3 meses. A turma pedia para repetir. Porque além de ser bem levado, os atores eram escolhidos a dedo. Quando a pessoa que não era ator, né, que tinha problema para se articular em palco, ele botava como... sabe uma coisa, vamos colocar essa pessoa aqui, por exemplo, vai ter igual um drama dos cangaceiros, só um falava, os outros eram com parceria. O Arquivo Miroel Silveira é um arquivo de censura prévia ao teatro de 1930 a 1970, oriundo do Serviço de Censura do Departamento de Diversões Públicas do Estado de São Paulo. Ele contém 6.137 processos de censura prévia ao teatro e tem tanto a documentação dos processos de censura prévia como a própria obra que ia ser encenada. A presença do circo-teatro no Arquivo Miroel Silveira é muito significativa. Quer dizer, nós temos uma quantidade enorme de peças de circo-teatro. E é importante pensar que o circo-teatro, nas décadas de 1930 e 1940, não era apenas um lugar de entretenimento. O circo-teatro era uma instituição que levava a cultura para o resto do Estado. No Brasil, nós tivemos fortemente, não é exclusividade brasileira, mas tivemos fortemente a experiência do circo-teatro. Brasil, Argentina, México, Chile, Peru, nós tivemos essa experiência. Eu coloco algumas razões de natureza histórico-cultural para que isso tenha florescido tanto. Nós estávamos, na realidade, num país em que pouquíssimas cidades tinham uma casa de espetáculo chamada teatro, anfiteatro, cine-teatro, o que quer que seja. O circo, então, cumpria esse papel. Okay? E ao lado do espetáculo de atrações, ele começou a encenar peças dramáticas e cômicas, cujo modelo fundamental era o melodrama, que também tem personagens tipos, que trabalha com o jogo entre o bem e o mal, etc. E na parte cômica, também adotando personagens tipos, situações cômicas. Nós não temos muita experiência no circo-teatro de comédia de costumes. Nós temos mais de o que eles chamam chanchada, que são farsas. Chanchada, comédia rasgada, comédia simplesmente. O circo-teatro, enquanto uma companhia familiar que se autoproduzia, eu acho que essa é a grande importância. Quer dizer, o circo-teatro tinha uma certa independência, enquanto as outras companhias não tinham.
a maioria das companhias de teatro viviam de recursos públicos. Depois dos recursos públicos, o teatro brasileiro mesmo só vai ter importância a partir do interesse da elite paulista em produzir teatro. O circo-teatro ele se autofinanciava, quer dizer, as famílias viajavam pelos bairros de São Paulo e depois pelas demais regiões do estado, levando tudo aquilo que era novidade, a música, o cinema e as peças de teatro. Do ponto de vista histórico, ela é herdeira tardia da sociedade do capitalismo comercial em diante e também industrial, de um tipo de comédia de farsas, explicitamente farsas, de uma tradição, farsas populares, cômicas, que se fundam em tipos fixos e que, se você quiser, você vai encontrar desde a Grécia Antiga até os dias atuais. Ela é fundamentada mais num roteiro de ações que dá a liberdade dos atores a partir do tipo que interpreta, que demanda uma postura corporal, que demanda uma voz apropriada, um dialeto apropriado, a desempenhar, a performatizar isto em cena. Isso vai aparecer, ainda que de forma um pouco diluída, relida, revista, está presente ainda nisso que nós chamamos a comédia ou farsa dos palhaços, a comédia de picadeiro, etc. Isto é, não há necessidade de uma dramaturgia escrita porque ela é essencialmente mnemônica. Ela é participante da cultura oral. Ia representar tal peça, tal obra, que é do conhecimento até do mundo mineral, mas para a censura tinha que apresentar um texto escrito para ter um carimbo liberado ou com cortes ou não liberado, etc. Esses textos eram dados aos censores, que a partir da década de 30 passam a ser censores profissionais, oficiais do governo. Eles então liam a peça e devolviam para o autor com as suas emendas. E depois era feito um ensaio geral com um censor, para o censor, com exclusividade, e aí esse censor ia com uma das cópias, com as mudanças solicitadas, e a companhia de teatro tinha que provar que estava obedecendo às sugestões dos censores. Nós somos um país de larga tradição censória. Então nós tivemos censura antes de ter jornalismo, antes de ter teatro, antes de ter biblioteca, antes de ter universidades. Nós já tínhamos censura, primeiro pelas ordens religiosas, os governos coloniais e depois pela monarquia e finalmente pela república, né? A escrita dela não é algo necessário. O que ela necessita fundamentalmente? De uma característica de um ator, de uma atriz para a improvisação, com base num roteiro muito sólido, improvisação esta que o palhaço, o artista, num jogo cênico com seus parceiros, já de certa maneira, aspas, combina aquilo que será feito. Combinar é a palavra, não é ensaiar. Hoje vai ser a comédia tal, Piolim e o Zebedeu. Vai ser essa aqui, tudo bem? Tudo bem. Mas na tal passagem nós vamos fazer isso, tá? Naquela outro momento, em vez de, como fizemos na cidade passada, fizemos daquele jeito, hoje nós vamos modificar, vamos incluir tal coisa. Tudo bem? Tudo bem. Vamos para a cena. Aí então ele recupera algo que também é característico da cultura popular. O contraponto entre o sério e o cômico. Entre o trágico e o cômico, entre o risível e o não risível, o chorável, se é que essa expressão existe. Claro que não, e nem quero inventá-la.
E o Piolim tinha circo montado lá na Praça Marechal Deodoro, e eu morava na Avenida Angélica. E meu irmão mais velho era recém-casado com uma moça do interior, e ela adorava circo. E nós íamos frequentemente no circo do Piolim, tanto que acabamos conhecendo a família. Era muito bem armado, era todo forrado a madeira, era um chão, você não pisava em chão, era tudo forrado. E era como se fosse um teatro, só que era circo, né? Tinha tudo de circo. Mas era uma coisa bem boa, um belo som, né? Havia o picadeiro, tinha o picadeiro, eles faziam números do picadeiro, havia atrações, e a comedinha que eles faziam com a família, e a entrada deles era esperada, tanto que era praticamente o final. Eu gostava de ver o Piolim se apresentar, a maneira dele, ele tinha umas coisas de voz, que era imperdível, né? E é difícil explicar, porque não tem, só trazendo o Piolim de volta. O nome Piolim me remete às lembranças dos meus pais. Eles que me contavam, né, o que o Piolim significou para a vida deles. Então, assim, o que eu tenho de memória, na realidade, é a memória dos meus pais. Eles me contavam do encanto ou encantamento, né, que o Piolim exercia sobre as pessoas, né, sobre os seus assistentes, né, as pessoas que iam ao circo. Então, como o circo, na época deles, era a única forma de lazer que eles tinham, né, enquanto trabalhadores, a semana toda, então o circo no final de semana era o local onde eles iam para se divertirem. A Avenida Angélica era aquela avenida, morava até o prefeito daquela avenida, perto de casa. Só tinha palacete, só tinha casas grandes, as famílias eram de fazenda. A minha vizinha era fazendeira, o marido dela era prefeito na cidade onde ela tinha fazenda. E eles não ficavam em São Paulo, eles saíam, quem tinha dinheiro saía muito. Eu lembro bem do circo, ele ficava de esquina. Naquela época tinha bonde ainda. E nós tomávamos o bonde quase em frente de casa, a parada do bonde era bem na frente de casa, um pouquinho abaixo. A gente tomava o bonde e ia até lá embaixo da Praça Marechal Deodoro, onde tinha o jardim, e o circo ficava logo ali adiante. Aí a gente ia a pé até o circo. Na volta, voltava de bonde também. Essa classe dominante na época, eles tinham fazenda, eram fazendeiros e tinham uma casa na capital. E era no bairro de Genópolis, que era o bairro da moda, né? Campos Elíseos e Genópolis, e grandes mansões, porque eles tinham assim, um gosto muito apurado pela educação europeia, então eles tentavam de alguma forma reproduzir, né, os palácios europeus na capital paulista, né? Então a região de Genópolis e Pacaembu tinham grandes mansões na época, né, onde moravam os fazendeiros de café, que o café era grande exportação, né, na época. Eram mansões grandes e que tinham os recintos assim para os trabalhadores, para os seus funcionários. E eram casas menores no fundo do quintal. Então lá morava assim, eles tinham muitos trabalhadores, então tinha motorista, cozinheira, alguns tinham mordomo, ou como eles chamavam, governantas, e arrumadeira e copeira, e todos moravam no mesmo local. Os pais da minha mãe eram moradores da fazenda, desses patrões dela, e aí ela veio com 12 anos trabalhar nessa residência, né, nessa casa, e saiu casada. E assim, o vínculo não parou por aí, né? Depois continuou
esse vínculo até a morte dela. E meu pai veio trabalhar, ele foi estivador antes de ser motorista, né? Ele foi estivador porque havia a exportação de café e ele trabalhava na lavoura de café. E como ele era troncudinho, forte, né? Então, vamos levá-lo para Santos, né? Para descarregar então os caminhões lá de sacas de café da fazenda. O Piolim me entusiasmou toda a minha infância. Foi um motivo até de viver, porque eu sonhava em ver o Piolim e tinha dificuldade porque eu morava na freguesia do Ó e o circo estava armado na General Olímpio da Silveira. E eu era pequeno, né? Não podia ir sozinho, então tinha que ir com das minhas irmãs, depois namorado, aquele negócio, e eles iam, né? E era de ônibus. Então, lá na Praça Buenos Aires, eles se reuniam, os trabalhadores domésticos, os motoristas, as arrumadeiras, cozinheiras, as copeiras, nos finais de semana, para terem como se fosse um meeting, né? Um encontro. Então, lá eles se encontravam e tinham como o lazer, no primeiro momento, o circo. Havia os parques também, mas o circo era onde eles podiam ir em grupo, e eles iam em grupo. E meus pais se conheceram numa desses encontros, desses grupos no circo. Então, o Piolim também foi um tipo de o palhaço casadouro, né? Que aproximava as pessoas, né? E o circo era democrático, porque ia do trabalhador doméstico até os patrões. Então era um espaço assim democrático onde não havia a divisão de classes, né? Então o circo tinha isso também. Tinha diversos números. Inclusive o Anquito, que é sobrinho dele, tinha também um número que ele fazia junto com outro rapaz, chamava Parada de Mão. Era uma ginástica ritma, assim, muito devagar, né? E eu tinha um outro irmão que era solteiro e começou a frequentar o circo também e começou a fazer amizade com o Anquito. O Anquito saía do circo, ele ia para as noites, para as boates, e meu irmão ia junto. Entre 46 e mais ou menos 47 até 50 e pouco, 58 mais ou menos. Eu ia com a minha irmã, antes, quando ela estava namorando, eu ia segurar a vela, né? Senão eu não iria. Mas depois ela casou, a minha irmã ganhou uma entrada, como é que eu chamo isso? Um vale que dava direito, um talão que dava direito a pagar meia. Não a minha, eu já pagava meia, mas aí ela e o namorado, depois marido, pagavam meia. Então a gente vivia muito no Circo Piolim exatamente por estar mais barato, né? Porque não era fácil pra gente, né? Eu era órfão, tinha muita dificuldade de sobrevivência. O filho do Piolim, o Ailor, ele, quando terminava o espetáculo, ele era um rapaz bonito, moreno, simpático. Eles ficavam na porta do circo, conversando, cumprimentando as pessoas, né? E todos gostavam, todos ficavam satisfeitos, né? Aí, esse meu irmão, que tinha 40 anos, que ficou muito amigo do Anquito, ele arrumava sempre uma brincadeira elegante lá no circo para dar suspense para o povo. Então, quando tinha aquela cena que tinha uma escada, não sei o quê, que a escada caía, meu irmão ficava sempre embaixo da escada e o povo ficava olhando, curioso, a escada vai cair em cima do rapaz. Aí ele se levantava da cadeira, resmungando, ia embora. Eram essas coisas que ele adorava.
Meu irmão gostava de fazer essas palhaçadas também, né? Mas eu gostava também. Gostava, ficava de olho no filho do Piolim. Ele era bonitão. E eu, na saída, ficava olhando para ele cumprimentava, ficava toda feliz. Rir, né, da plateia era um riso assim, eu acho que naquela época havia muito mais ingenuidade, né? As pessoas eram mais ingênuas, elas eram mais predispostas, né, a receber, né, os momentos de alegria e compartilhar. Eu acho que era um compartilhamento, né, entre o palhaço e a plateia. E aí eu acho que deixava todo mundo muito mais leve, né? Quando saía, era uma alegria. Ela falava que voltavam contando as piadinhas ou comentando o escorregão. Olha aquela parte, assim, havia o comentário, né, depois. E eles voltavam para os seus locais de trabalho mais leves e mais felizes. Ele passava essa felicidade, né, que perdurava assim, acho que a semana toda, né, um sorriso assim, que ele plantava no final de semana. Não sei se vocês chegaram a conhecer em São Paulo um tal de um castelinho que dizia que era mal assombrado, Aí ficava ali na praça, na Avenida São João. A família do Piolim morava ali. Mas realmente o Piolim foi a minha vida, assim, de moleque. E pior que eu depois procurava, às vezes, assistir em outros lugares, outros palhaços, mas não me convenciam. O Piolim era marcante na minha vida até hoje. Eu tenho dificuldade de gostar de um número de circo dos palhaços exatamente por causa, me veio um Piolim na cabeça. E eu não consigo lembrar de mais nada. Aquilo está marcado na alma, no espírito. E naquela época ele tinha um circo muito bonito, todo de alumínio, todo cercado de alumínio, escritório, era caprichado. Falar a verdade, ele montou um circo de primeiro mundo ali naquela época. E, infelizmente, ele foi obrigado a sair, porque o terreno era do INSS. Aí depois mudou, já não era mais, era particular. Aí começou aquela pressão em cima dele, e ele já estava ali já há mais de 20 anos. Aí foi uma pressão em cima dele muito violenta, ele foi obrigado a sair. Na saída dele dali foi quando ele começou a ficar meio adoentado. O Piolim, ele ficou muito tempo instalado lá na Praça Marechal Deodoro. Parece que o terreno onde ele tinha o circo estava com um problema. Aí ele teve que sair, teve que fechar o circo. Aí depois não sei para onde ele foi. Aí agora não me lembro mais. O Brasil deve isso ao Piolim, o nosso país, porque foi o INPS na época que tirou o terreno, e ficou parado mais de 10 anos, aquele terreno baldio, cheio de mato e de tudo mais, no lugar do circo. Eu passava por ali, quase chorava. Eu tinha até medo de passar por ali, pela General Olímpio da Silveira, um pouco antes de chegar na Praça Marechal Deodoro, vindo da Lapa. Era triste demais. Nossa Senhora, e como abalou, né? Ele estava com a Ariel, que era a contratada da Globo, era a atriz da Globo, que é a filha dele. E tinha outra que trabalhava também, estava o Ailor, o filho. Quer dizer, tinha um pessoal da família que estava sempre junto com ele. E ali começou a separar, vai um para lá, outro para cá. Aí dificulta muito a situação. E eu tive uma grande oportunidade também de depois, quando ele estava afastado, já triste, porque tiraram o circo dele, ocuparam aquele espaço com prédios e coisa mais. E ele estava morando lá na Rua Rajati, na freguesia do Ó. Ele foi para perto de mim. E um dia eu pude ficar conversando com ele algumas horas. Ele contou alguma coisa das suas tristezas, das suas desilusões artísticas, né? E dizia que no Brasil não valia a pena ser um grande palhaço, porque não havia amparo. E eu cheguei depois que ele estava fora do circo, aí conversar comigo, que eu descobri que ele estava na freguesia,
naquela casinha que era um camarim, né? Eu fui lá e falei com ele. Eu não me lembro o ano, mas foi bem depois. Eu acho que depois de 67, uma coisa assim, quase no fim. Eu achei triste, né? Não era mais aquele Piolim alegre. E uma das descobertas que eu fiz nessa época, exatamente o que me levou também lá e eu fiquei sabendo, exatamente porque eu comecei a trabalhar na televisão e fiz muita amizade com o Anquito. E o Anquito, eu também fui fã do Anquito, né? De cinema. E de repente descobri que ele era sobrinho do Piolim. Nossa, eu já era fã de Piolim maluco e aí ele me falou tal, que o Anquises, irmão do Piolim, era pai dele e tal, e eu fui na casa do Anquito e aí vi fotografias, coisas. Falei, puxa vida, como é que pode, né? O mundo dá uma volta, depois leva de volta. E aí eu fui falar com o Piolim. E graças a Deus eu tive uma amizade muito boa com o seu Abelardo. E fui até o finzinho da vida dele. Porque ele foi se debilitando, foi ficando doente, teve internado, saiu, voltou para o circo novamente. Aí já ficou morando no trailer. A minha mulher dava remédio até na boca dele. Um horário certinho, tudo certinho. Então a gente se preocupava muito com ele. Na época o Francisco Rodrigues, que era empresário dele, aí nós fizemos ali a Água Branca, foi montado um circo ali na Água Branca, foi montado novamente um circo lá no Inhambi, então nós fizemos uma temporada muito grande lá, e depois montamos um circo que era do meu tio, que era casado com a irmã da minha mãe, ali no vão do MASP. E fizemos ali uma temporada de uns 2 meses, quase 3 meses ali. Sucesso absoluto, lotado o circo direto e reto. O pessoal já comprava ingresso antecipado para a semana que vinha. Já não era coisa de você comprar ingresso do dia para o dia, não. 2, 3 dias já estava vendendo ingresso para a semana seguinte. Então o circo era super lotado, sempre cheio. E era um circo de pau fincado. Aquele vão do MASP ali para montar o circo ali, tinha que ser de circo para montar. E a nossa família, que era a família Alves, é que montou. Meu tio Bombinha que montou esse circo ali de baixo. Em 1972, quando tem o 50º da Semana de Arte Moderna, o Pietro Maria Bardi e a Lina Bo, eles fazem uma grande exposição no MASP, uma exposição comemorativa. O Pietro é muito interessante, ele fala, fiz questão de colocar o circo do Piolim aqui na Paulista, debaixo do MASP, porque para mim, o que o Pietro fala, o Piolim é o artista mais original, é o mais justo da Semana de Arte Moderna. O final, para mim, foi chato, foi triste. Perdi um amigo, perdi um excelente companheiro. Nós tínhamos recebido uns 20 dias antes a filha dele, né, Ariel, Figurinha, que é genro. Nós estávamos lá no circo e eles estiveram lá e estivemos conversando. E ele estava até animadinho, sabe? A gente foi, como é que se diz? Ficando chateado com essa doença dele. E eu fiquei, nossa, rapaz, eu fiquei sem chão. O dia que ele morreu, parece que saiu um pedaço de mim, sabe? Fiquei triste, nossa, não gosto nem de lembrar. É difícil. Muitas vezes, eu no camarim com ele, e ele olhava para mim e começava a chorar. E ainda falava, meu capanga, diz que palhaço não chora, mas chora. Palhaço chora também, palhaço é humano.
E tem gente que não acredita. Às vezes a gente está fazendo graça num picadeiro, mas com vontade de chorar. E o coração está transbordando de alegria porque está fazendo o povo sorrir, mas com o coração partido. No dia do enterro mesmo, o Pelé teve junto comigo ali. Eu segurando a alça do caixão dele e o Pelé do outro lado. E o pessoal de circo inteiro, pessoal de circo completamente, pessoal lotado, cemitério lotado, tudo gente de circo, fazendo essa homenagem ao homem. Eu tenho um orgulho muito grande em ter participado desse final de vida do seu Abelardo. Foi um final de vida. Eu acompanhei ele até o finalzinho da vida dele. Acontece o seguinte, ele tinha um tique, de vez em quando ele falava, sabe? Mas era coisa de palhaço, né? E não sei quem foi que na hora fez esse tique que ele fazia, esse... E aí o cara foi e falou assim, o seu Abelardo está no caixão, mas está fazendo piada. Porque acabou de contar, fazer uma coisinha que ele fazia de palhaço. Aí o outro vai e começa a contar uma piada do Piolim. Aí todo mundo começou a rir. Inclusive até o Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Até o Pelé deu risada na época. Mas foi uma brincadeira de mau gosto, eu ainda falei ainda. Isso é uma brincadeira de mau gosto. Um velório do homem, o cara contar umas piadas dessas. E o outro ainda vai dar o um negócio até meio chato. O Piolim é essa figura que tem esses três lados. Quer dizer, por um lado, ele é um homem que consegue ver a importância do popular. Por outro lado, ele também consegue saber a importância do entretenimento, da festa, do humor, da cultura urbana e da cultura rural também. Então, e por outro lado, ele dialoga com os modernistas, ele dialoga com uma cultura mais, eu não vou chamar erudita, mas digamos uma cultura mais acadêmica, mais estruturada, mais em contato com a Europa, com os Estados Unidos. Então, o Piolim, eu acho que a grande importância dele é ele conseguir fazer esse trânsito, promover esse trânsito entre tudo aquilo que era importante na cultura brasileira da sua época. Todo o tempo, este circo-teatro esteve dialogando na comédia de forma paródica com o que acontece no mundo cultural, no cinema, na ópera, na dança, etc. tal. E leva para dentro, deglute aquilo tudo e põe na sua linguagem. Realmente, se a gente for se debruçar sobre a história do teatro, do circo, das artes cênicas na cidade de São Paulo, Piolim ganha uma importância muito grande. Talvez seja o artista mais importante, mais de São Paulo. Essa coisa que ele foram 3, 4 gerações de meninos que Piolim divertiu. Foram ao menos 2 gerações de modernistas, né? E o Piolim acho que é um grande expoente, porque era um grande talento, um empreendedor. Então tem isso também, porque ele não se destacava apenas por ser um grande artista, mas ele tinha o seu próprio circo em Sociedade com Alcibiades, e depois uma série de outros circos, até o circo pavilhão dele lá onde hoje é o Minhocão, né? na General
Olímpio da Silveira, mas, de qualquer forma, ele mantinha esse espírito de fazer acontecer além de ser um artista, quer dizer, de empreender, que eu acho que, curiosamente, os palhaços têm. Os palhaços acabam sabendo que tem que ir adiante do que simplesmente sua forma expressiva. Então, essa junção de forças aí que dá para ele um significado muito importante na cidade e, consequentemente, para a cultura brasileira como um todo. Era uma época mágica, a magia do circo, né? A magia era uma coisa de ingenuidade, de pureza. Não digo ingenuidade assim de ser bobo, não, mas de ser puro, de ser aberto para a alegria, para a troca. E isso na minha geração já pegou muito pouco, e a geração dos meus filhos não pegaram nada, sabe? Não teve esse resgate, não teve pessoas preocupadas em estar fazendo esse resgate. A alma do circo é quando eu vi o Piolim, eu vi o circo. Eu via trapézio, eu via tudo que era do circo, tudo que referente ao circo, via comedinhas, via atrações. O Piolim, para mim, era exatamente o circo. Então, se amanhã não tivesse mais lona, não tivesse mais mastro, não tivesse mais palco, só o Piolim, eu estarei vendo o circo. O Piolim marcou muito a minha vida e, sei lá, eu gostaria, eu sonho que tenha alguma coisa do outro lado para que eu possa encontrá-lo um dia. E falar, Piolim, eu não tive oportunidade de falar que eu te amo. Amanhã tem espetáculo? Tem, senhor! Quero brincar, sou brincante navegante, da noite navegante, ancorando em qualquer porto, que me chame pra folia. Se perguntar como comecei na gandaia, eu caio na gargalhada no paia. Eu nasci assim todinho, preparado para a farra. Eu nasci assim todinho, preparado para a farra. Para a farra. Criado na catira, no tambu, no coco na umbigada, rezar era na congada, folia de rei, o caboclo reza bravo. Esse passo que faço, quem ensinou foi a mamãe. Esse passo que faço, quem me ensinou foi a mamãe.